Muito bem, queridos, a palavra vai ser hoje no PowerPoint, não seria, mas deu um problema na impressora quando eu saí de casa, e aí rapidamente adaptamos aqui para o PowerPoint, para que pudesse o pastor ministrar a vocês. Deixa eu ver, tá aí, essa é a abertura. Talvez tenha que escurecer um pouco, isso, para ficar mais nítido. Ficou melhor? Melhorou, dá para ver agora, não dá? Agora ficou show. Amém? A palavra que o Senhor colocou no meu coração não podia ser outra, exaltando a pessoa do nosso Senhor, Salvador e Rei, Jesus. Hoje é dia de nós elogiarmos o nosso Salvador, aquele que morreu por nós e cuja palavra obedecemos, fazendo a ordenança do memorial da Santa Ceia do Senhor. Hoje é dia de nós nos lembrarmos que Ele morreu na cruz por nós, para pagar os nossos pecados. E o Senhor me colocou esse tema no coração. E eu queria que você, por favor, repetisse o que o pastor vai declarar agora, tá bom? Pode repetir sem medo, porque é a verdade de Deus. Não vou induzir você a falar nada que não seja verdade. Então diga comigo assim: Jesus é nosso Senhor, Salvador, Rei e irmão, não nosso Pai. Agora vocês falaram mais devagar. No finalzinho alguém ponderou assim: o que é isso que você está falando? Jesus é nosso Salvador e Senhor, todo mundo sabe. Que Ele é nosso Rei, também a maioria sabe. Que Ele é nosso irmão, poucos sabem ou ousam dizer. Que Ele é nosso irmão e não é o nosso Pai. Me permita abrir esse mistério com vocês na palavra. Amém? Então vamos ler agora João capítulo 20, verso 11 até o verso 17. Aqui é o contexto imediato a sepultamento de Jesus. 3 dias depois, Ele levantou de entre os mortos. Amém? Já passou a crucificação, já passou o sepultamento, o Senhor já fez obra lá no mundo dos mortos, e 3 dias depois ressuscitou na carne. Então, dentro do contexto, Maria foi lá para ver o corpo de Jesus, e ela não encontra. Então vamos ler o que está escrito ali, quem quiser ler em voz alta com o pastor. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. O verso 12. E viu 2 anjos. Se eu não me engano, só no Evangelho de João dá esse detalhe. Nos outros evangelhos não dão esse detalhe. Ela estava ali chorosa, porque não encontrou o corpo do Salvador, aquela pessoa que estivesse lá para ser ainda preparado, né? Os preparativos fúnebres, que não deu tempo quando Jesus foi morto. E ela chorando viu 2 anjos, está lá escrito, vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então imagina a cena, né, irmão? Dentro daquele sepulcro, 2 homens vestidos de branco, luminosos, 2 anjos, um à cabeceira e outro aos pés. Verso 13. Então eles lhes perguntaram: mulher, por que choras? Ela lhes respondeu: porque levaram o meu Senhor, e não sei onde puseram. Como ela não achou o corpo de Jesus, pressupôs que foi roubado. O corpo de Jesus era, digamos assim, Jesus era uma figura muito polêmica na época, ilustre, conhecida, amada dos discípulos, odiada pelos seus opositores. Era uma pessoa muito em voga. Então, na concepção de Maria, levaram o corpo do nosso Senhor, e ela está chorando. Verso 14. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não o reconheceu que era Jesus. Jesus já está ressurreto, corpo glorificado, mas Maria ainda pensa no corpo morto de Jesus. Ela vai levar um choque. Verso 15. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? Minha pergunta dos anjos: a quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste-me, dize-me onde o puseste,
e eu o levarei. Ela está conversando com Jesus glorificado e está pensando que é um jardineiro. Se o Senhor viu quem roubou o corpo do meu mestre, me fala. E ela está conversando com o próprio Senhor. Aqui, ó, disse-lhe Jesus, Maria. Está com exclamação, está vendo aqui? Ele deve ter falado com uma ênfase mais forte, para ela perceber que era ele. Maria. Ela, voltando-se, lhe disse, em hebraico, Rabone, que quer dizer mestre. É a hora que a ficha cai e ela percebe que está diante de Jesus. Amém? Do jeito que ele falou com ela, Maria, aí ela percebeu que era ele e expressou essa frase, essa palavra em hebraico, Rabone. É o momento que ela reconhece Jesus. Amém, queridos? Agora a palavra em voga para essa noite. Eu disse que nós somos, não é? Reconhecemos Jesus como Senhor, Salvador, Rei, e poderia dizer muitos outros atributos. Como, por exemplo, ele é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, da qual a igreja faz parte. Ele é o sumo sacerdote. A palavra o chama de mediador. Amém? Como sacerdote, ele é mediador. Mais um atributo. Ele também é o bispo, essa expressão eu amo, bispo das nossas almas, o supervisor das nossas almas. Essa palavra é linda. Então ele tem outros atributos. Ele, por exemplo, também pode ser relacionado ao Goel. Goel quer dizer parente remidor, ou parente resgatador. Quando alguém era vendido como escravo em Israel, um parente próximo podia comprar aquele parente que estava como escravo de volta, resgatá-lo. Jesus é nosso Goel, nosso parente remidor ou resgatador. E por aí vai. Ele é mestre, ele é o Rabone, e por aí vai. Amém? Mas comumente os cristãos se relacionam com Jesus como Senhor ou Salvador. Poucos conseguem dizer que ele é seu Rei. Não tem o costume de chamar Jesus de Rei. E muito menos chamá-lo de irmão. Se alguém está se chocando agora, por eu estar expressando isso, é a mais pura realidade da Bíblia. Jesus é nosso irmão. Irmão mais velho. Irmãos. E aí eu peguei esse contexto todo. Assim que Jesus se apresenta e Maria reconhece, ele vai dar uma ordem a Maria. Verso 17. Aí, para você fixar, eu gostaria que toda a igreja lesse com o pastor. Dá para ver daí? Daí de trás? Lê comigo, por favor, essa sentença. Vamos lá. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para o meu Pai. Amém? Essa primeira parte aqui sugere que ela se agarrou nele. Reverentemente, né, irmão? Imagina que ela estava preocupadíssima se tinham roubado o corpo de Jesus. Quando ela reconhece que é ele e fala Rabone, ela deve ter se jogado nos pés dele, agarrado ele. Aquela expressão, né? Jesus fala, não me detenhas, ou não me segures, em outra tradução. Então ela segurou. Ela segurou. Qual é o impacto da emoção? Porque eu ainda não subi para o meu Pai. Jesus está ressurreto, mas ainda não foi para o céu. Amém? Agora lê comigo esse restante aqui, ó. Mas vai ter com os meus irmãos. Jesus chama todos os discípulos de irmãos. E diz-lhes, presta atenção, subo para meu Pai. O Pai de Jesus é Deus o Pai. E vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Jesus diz, eu estou indo para ficar do lado do meu Pai, que também é vosso Pai, Maria. Eu estou indo assumir a posição do lado do meu Deus, que também é vosso Deus, Maria. Quantos entenderam? Amém. Jesus se coloca do lado de Maria, como sendo irmão de Maria e dos discípulos. Irmão.
não pai. Não é pai dos discípulos, é irmão. Vai anotando os detalhes, amém? Avança para mim, por favor. Isso aí é uma chave. Como Senhor, o que devemos a Jesus? Obediência. O que Jesus é na minha vida? Ele é Senhor. O que significa? Dono. Se Jesus é meu dono, nós estamos aqui num contexto bíblico, naquela época tinha escravos. Tinha o Senhor e tinha o servo, o escravo. Se ele é meu dono, o que eu devo a Jesus como Senhor? Obediência. Amém? Esse aspecto. Como Salvador, o que devemos a Jesus? Gratidão. Ele te libertou quando você não tinha nenhuma força por si só para se auto-libertar. Você deve a vida a Ele. Você deve a graça que tem na sua vida a Ele, Jesus. Então você lhe deve o quê? Gratidão. Como Senhor, lhe devo obediência. Como meu Salvador, lhe devo gratidão total da minha alma. Amém? E como Rei, o que devemos a Jesus? Reverência. Esse respeito extraordinário. Quem entra na presença de um rei não entra de qualquer maneira. Amém, povo santo? Agora, e como irmão? E como irmão? Você nunca pensou em chamar Jesus de irmão? Já pensou? De fato, intimidade. Temos o direito de chamá-lo de irmãos? De irmão? Você se sente confortável em chamar Jesus? Jesus, Senhor, é o meu irmão mais velho. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Eu sei que nós ficamos desconfortáveis. Amém? Mas não podemos negar a verdade de Deus. Amém? O próprio Senhor Jesus se colocou dessa maneira. Isso faz parte da tremenda, extraordinária humildade do servo, do Senhor Jesus. E sendo Deus igual ao Pai, no meio de nós nos chama de irmãos. Faz parte dessa extraordinária posição de um Deus abnegado que Ele é. Amém? Colossenses capítulo 1, verso 18. Presta atenção no que eu vou colocar aqui, porque não estou brincando com vocês. Estou falando verdade. Vou provar biblicamente. Mas nós ficamos desconfortáveis. Talvez algum pense assim: se eu chamar Jesus de irmão, é como se eu estivesse quebrando a reverência. Não é isso, irmão? Desconfortável. É como se nós tivéssemos igualdade, uma proximidade indevida. É, irmãos? Mas Jesus é nosso irmão, nosso pai? Irmão. Dificuldade é nossa, não dele. Ele não tem problema de nos chamar de irmãos. Mas ele nunca jamais perderá a sua proeminência. Amém? Eu sei que hoje em dia, essa geração mais moderna chama todo mundo de você. O pastor de você já fez até vídeo na internet dizendo que eu, pastor Damásio, não me relaciono nem com o pai nem com o filho, Jesus, chamando de você. Essa geração chama Jesus de você, essa mais nova. Os antigos chamavam Jesus de Senhor, porque Ele é Senhor. Essa geração acha que tem mais intimidade, chama Jesus de você. Você não é pronome de tratamento para Jesus, porque você é coloquial, você é de pessoas do mesmo tipo, pode chamar uma outra de você. E Jesus nunca será igual a nós, como você está imaginando aí. Ele sempre será, em todos os níveis, em todos os títulos, muito superior a todos nós. Amém? Então não estou ensinando você a quebrar a reverência, a se sentir tão íntimo ao ponto de perder o protocolo. Não é isso. Mas eu quero mostrar a vocês a raiz bíblica para dizer que Jesus é nosso irmão. Isso é fato. Amém? Mas Ele sempre será o cabeça. Ele sempre será o Senhor. Ele sempre terá a primazia. Amém? Leia comigo, por favor, Colossenses 1,18, igreja. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, ter o primeiro lugar que lhe é direito, até ressuscitar dentre os mortos em corpo glorioso,
Ele foi o primeiro. Quando nós ressuscitamos em corpo glorioso, caso venhamos a morrer, no dia de Cristo, Jesus já terá experimentado isso há 2000 anos, porque ele tinha que ser o primeiro. Vocês entenderam? Em tudo, até a ressurreição gloriosa. Jesus nunca perderá a primazia. Amém? Então continue com Jesus em altíssima estima. Veja ele como ele é, cabeça da igreja, Senhor nosso, Rei Altíssimo. Amém, povo santo? Mas ele também é nosso irmão. É a parte que vocês não conseguem digerir melhor. Ele é nosso irmão. Quer ver? Avança para mim. Romanos capítulo 8, verso 28. O propósito do Pai é que Jesus seja o primogênito dentre muitos irmãos. Talvez aos pouquinhos você lendo o texto, vai entrando na sua consciência. Amém? Romanos capítulo 8, verso 28 e 29. Eu queria que a igreja declarasse esse texto. Vamos lá? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, chamados, eleitos. Verso 29, igreja. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Está falando aqui de Deus o Pai e está falando aqui do seu Filho, Deus o Filho. O projeto do Pai é que todos nós pareçamos com quem? Com Jesus, Deus o Filho, conformes à imagem do seu Filho. Pode dizer amém até aqui? Está correto o discernimento da palavra de Paulo? Todos aqueles que foram chamados segundo o propósito é para serem semelhantes à imagem do Filho de Deus. Esse é o nosso parâmetro. Amém? Com qual finalidade? Leia comigo. A fim de que ele, Jesus, seja o quê? O primogênito entre muitos irmãos. Amém? Ele é o primogênito, ao qual nós devemos tomar a forma e a imagem, dentre muitos irmãos. Eu sei, queridos, que no contexto geral, no meio do povo cristão, há muita gente que confunde o pai e o filho, mistura, bate no liquidificador, não consegue discernir as diferenças, nem as funções. Amém? Mas você pode procurar a sua Bíblia. Você não vai achar nem Jesus, nem qualquer um dizendo que Jesus é nosso Pai. Jesus coloca como nosso irmão. Paulo referenda nesse texto que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Primogênito é o primeiro nascido, e nós somos os demais irmãos. Amém? Poderia dizer até que nós somos os irmãos mais novos. Ele é o irmão mais velho e nós somos os irmãos mais novos. Amém, povo santo? Avança para mim, vamos lá. Estou amarrando o conceito para ninguém sair daqui confundido. Eu acho que o problema não é o que está escrito e o que você está vendo com os olhos. Eu acho que o problema é de sentimento. Como nós nos sentimos em relação a Ele. Amém? O problema não é o que você está vendo com os olhos. Jesus falar para uma mulher, Maria, vou subir para o meu pai e teu pai. Vai falar assim de maneira bem coloquial. Vai até os meus irmãos. O problema não é o que você está lendo na Bíblia. O problema é o sentimento. Eu não me sinto ao nível de chamar Jesus de irmão. Não é isso? Entenda o seguinte, queridos. Essa irmandade com o Senhor Jesus Cristo nos coloca numa posição divina muito interessante. Eu quero que você leia comigo. Está um pouco menor, não sei se vai dar para todo mundo ler atrás. Hebreus capítulo 2, do verso 10 até o verso 15, 17, 18. Olha a explicação do autor aos Hebreus. Presta muita atenção. Se você não estiver conseguindo ler, daí ou no aplicativo, presta atenção no que vai ser narrado aqui pelo autor aos Hebreus. Ele diz o seguinte, Hebreus 2,10. Porque convinha que aquele por cuja causa
e por quem todas as coisas existem. Quem é o autor intelectual de todas as coisas do universo, irmãos? Deus Pai. O Pai idealizou tudo. O Filho participou junto ao Pai, mas o idealizador é o Pai. O autor dos Hebreus diz: aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, a aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. O Pai aperfeiçoou o autor da salvação nossa, que é Jesus, através de sofrimento. Posso dizer amém? Amém. O livro de Hebreus é claro. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Amém? Amém. Deus trabalhou o Filho, que é o Salvador de todos nós. Até aqui todo mundo chegou? Autor da salvação deles, verso 11. Pois tanto o que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só. O nosso santificador é o Senhor Jesus. Ele trabalha na igreja. Tanto Ele que nos santifica, como nós que somos santificados, somos provenientes de um só Deus. Quantos podem dizer amém? É o meu Deus e Pai e vosso Deus e Pai. É o que ele disse a Maria. É um só Deus e Pai. E um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Amém? Até aqui todo mundo chegou? Agora que interessante. Todos vêm de um só. Por isso, e eu gostaria que quem puder ler em voz alta, diga comigo. Por isso é que ele, Jesus, não se envergonha de lhe chamar de irmão. Qual é o sentimento que está impedindo você chamar Jesus de irmão? Não é vergonha? Mas ele mesmo não tem vergonha de nos chamar de irmãos. A vergonha está em nós, não nele. Jesus aqui, conosco, se manifestasse aqui, nos chamaria de irmãos tranquilamente. Nós é que temos dificuldade. Como estão entendendo? Amém. Querido, você não precisa crer em mim, crer no que está escrito na palavra. Ele, Jesus, não se envergonha de nos chamar de irmãos. Ele não nos chama de filhos, não somos filhos de Jesus, somos irmãos, filhos do mesmo Pai. Amém? Até aqui todo mundo chegou? Verso 12, dizendo: aos meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, eis aqui estou, eu e os filhos que Deus me deu. Veja bem, não é os filhos dele, é os filhos de Deus, que o Pai entregou ao Filho. Amém? E os filhos que Deus, o Pai, me deu. Verso 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou. Quando ele se torna homem, quando ele deixa de ser logos divino e assume carne humana, ele se rebaixa, ele se esvazia, por amor de nós todos. Amém? Motivo pelo qual celebramos ele hoje. Porque sendo quem ele era, junto ao Pai, glorioso, totalmente poderoso, se esvazia por amor de nós, seus irmãos. Ele veio por causa disso, irmãos. E o autor dos Hebreus destaca: ele assumiu carne e sangue, dele também participou o Filho, igualmente, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão, os filhos da fé de Deus. Amém? Verso 17. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos de Jesus. Em todas as coisas, ele sendo quem era,
se tornou semelhante aos seus irmãos. Tem um propósito isso? Tem. Além de nos libertar, além de pagar o preço da cruz como homem, existe um propósito mais aplicativo, vou falar já já. Aqui diz assim, olha, para se tornar o quê? Olha aqui, tornar semelhante aos irmãos. Para quê, irmãos? Para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, para fazer propiciação pelos pecados do povo, para mediar nossas culpas, para estar diante de Deus intercedendo, para nos libertar dos nossos pecados. Amém? Mas ele participou de carne e sangue e se tornou um de nós, dos seus irmãos. Agora, olha a finalidade. Falei que tem uma finalidade. Verso 18, irmãos. Eu queria que você lesse em voz alta. Esse é um texto-chave. Vamos lá? Pois daquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Presta atenção, queridos. Presta atenção. A palavra de Deus diz assim: Deus, o Pai, não pode ser tentado pelo mal. Está escrito. Deus, o Pai, não pode ser tentado pelo mal. Deus, o Filho, depois de se esvaziar e assumir forma humana, foi tentado pelo mal, irmãos? Foi. Amém? Nós costumamos reduzir o período de tentação de Jesus àquelas tentações no deserto. Isso é um erro. É uma redução que nós fazemos. Jesus pelejou para manter-se sempre puro desde quando nasceu até a sua morte. A tentação deveria ser constante, porque o autor dos Hebreus vai dizer: ele foi tentado em toda sorte de tentações como nós, e não pecou jamais. Amém? Então não pensa que Jesus só foi tentado uma vez pelo diabo em 3 modalidades de sedução. Ele foi tentado em toda sorte de tentações. Com qual finalidade? Para se apiedar de nós, irmãos. Os nossos sentimentos são de que não somos dignos. O constrangimento de todos nós de chamar Jesus de irmão é porque sabemos que não somos dignos, por causa dos nossos erros, omissões, pecados, pensamentos, palavras, ações. Volta e meia tropeçamos em alguma coisa. E aí, quando nos comparamos a Ele totalmente santo, inculpado, justo, nós nos sentimos tão longe de ser semelhante a Ele, tão longe de parentesco, tão longe de qualquer tipo de comparação. Mas aí é que está o bonito da história. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Aleluia! É Ele que não se envergonha, não é eu não. Eu me envergonho. Ele não se envergonha. Porque Ele se tornou carne para saber como eu sinto, para saber as pressões que eu vivo num mundo de trevas, numa carne pecaminosa. Ele não pecou jamais, mas sofreu tentação. Está escrito: tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Nunca diga na sua luta individual contra o pecado, que cada um de nós luta. Nunca diga que você está só. Nunca diga que o Senhor não sabe o que você está vivendo. Nunca diga que o Senhor só pensa em te punir, porque não é verdade. Ele pensa em te socorrer. Vocês estão entendendo? Na sua luta contra o pecado e a minha também, irmãos. Lutamos diariamente, centenas de escolhas por dia. Nossa vida é feita de escolha. Você escolhe a hora que vai acordar, às vezes uns não podem, né? Tem horário certo. Você escolhe que roupa que você vai colocar. Você escolhe se você vai sair em jejum, vai tomar um café. Você escolhe o tempo todo. Vai pegar condução se não vai. Você escolhe se você vai falar alto com alguém, não vai. Você escolhe se vai retrucar o mal que você recebeu. Você escolhe o tempo todo. Amém? E Jesus sabe disso. E Jesus não vem para te punir. Ele vem para te socorrer. Porque naquilo que ele foi tentado, sabe o que eu e você sentimos no nosso interior. Vocês estão entendendo? A finalidade de nós termos Jesus como irmão é esse achegar do Senhor a nós, irmão.
Essa intimidade que às vezes eu não sinto que tenho com Ele, mas que Ele certamente tem comigo. Como estou entendendo? Ele me conhece, Ele te conhece, Ele sabe cada uma das suas lutas e fraquezas, cada uma delas. E porque Ele te ama como irmão mais velho, Ele é todo poderoso, Ele vem para te fortalecer, para te socorrer, para te ajudar. Ele sabe que é difícil para nós. Amém, povo santo? Nunca pense num Senhor Jesus tão exaltado, tão longe, que Ele nunca está perto de você. Nunca pense isso. Jesus não está lá longe no céu, sentado lá no trono, bem distante dos seus problemas. Pelo contrário, a palavra em Hebreus diz: Ele vive para interceder por nós. Sabe o que Jesus faz hoje no céu, igreja? Intercede por todos nós. Ele supervisiona nossas almas e intercede. Quando eu começo a fraquejar, Jesus está lá do lado do Pai, intercedendo. Meu servo, fica de pé. Meu servo, eu cubro as suas faltas. Meu servo, você vai conseguir. Amém? Quantos entenderam? Vamos terminar esse texto maravilhoso. Hebreus 4:15 e Efésios 2:17 a 19. A palavra do Senhor diz assim, quem puder ler comigo: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Amém? Graças a Deus, temos alguém que sabe exatamente o que eu sofro, o que você sofre. Todas as nossas fraquezas. Graças a Deus, nosso Senhor Jesus sabe. Antes, leia comigo, por favor. Foi Ele, Jesus, tentado em todas as coisas. Diz assim: Jesus foi tentado em todas as coisas. Isso inclui mulheres? Sim, todas as coisas, exclui exceção. Tem algum versículo que diz que Jesus foi tentado na sua mente por mulheres? Não, versículo não tem. Mas esse texto aqui redunda tudo. Jesus foi tentado em todas as coisas. Se ele não conhecesse a tentação, ele não poderia saber o que eu e você passamos. Uma coisa é ele saber como é a pressão da tentação. Outra coisa é ceder à tentação. Nós, infelizmente, quando tentados, tropeçamos. E muitas vezes cedemos. A diferença é que Jesus sabe a pressão que é, mas nunca, jamais, deu lugar para aquele pecado se consumar. Amém? Compreenderam? Porque ele foi tentado em todas as coisas. Está aqui uma coisa que pouca gente fala nas igrejas: que Jesus foi tentado em toda a sua tentação. A nossa semelhança, aqui ó, seus irmãos, mas sem pecado. Esse é o grande diferencial. Ele não pecou jamais. Efésios 2:17. Vamos ler aqui comigo? E vindo, evangelizou a paz a outros que estavam longe, e paz também que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Leia por favor o verso 19, estamos acabando. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos, e sois da família de Deus. Amém? Quero falar isso com um exemplo para você guardar. Jesus nos introduziu na família real de Deus. Glória a Ele! Glória a Ele eternamente! Quem sou eu, quem é você, para ser chamado família de Deus? Irmão de Jesus. Amém? Compreende? Ele nos colocou na família de Deus. Jesus, eu quero até esse aspecto sacerdócio, eu quero espelhar o aspecto da familiaridade. Nós estamos falando aqui de família, irmão, pai, irmão, filhos. Família. Amém? Como é que eu sou irmão de Jesus? No plano do Pai, Ele pensou em mim, pensou em vocês todos, e todos nossos irmãos na face da terra,
para formar uma grande família no corpo do Cristo. E essa família, no coração do Pai, complementando ali o texto de Romanos 8, a quem Ele chamou, também justificou. E aos que justificou, também glorificou. No coração de Deus Pai, Ele já nos vê, a mim e a você, glorificados, imortais, corpo glorioso, brilhante, como eu creio que vai ser na outra pregação, né? Compreende, igreja? Faz diferença, pastor. Faz diferença eu entender que Jesus se digna de me chamar de irmão. Faz diferença. Me aproxima dele. Eu não posso ter um relacionamento com alguém que para mim é tão exaltado, tão longe, tão inacessível, que minha relação com ele vai ser superficial. Guardada essa distância de que eu sou servo e ele é Senhor, guardando a distância de que ele é rei e eu estou submisso a ele, guardando a distância que ele tem a primazia e eu estou só unido a ele pela graça, mesmo assim, há uma proximidade. E eu acho isso maravilhoso. Quando eu olho para Jesus andando com os apóstolos, Jesus andava com eles 24 horas por dia, comia junto com eles, deitava onde eles deitavam, levantava no dia seguinte para continuar a obra, e andava com eles como irmãos. Nenhum deles perdia o respeito por Jesus, a perspectiva de que ele era o Senhor, mas tinham familiaridade com ele. Compreendem? Ao ponto de Jesus lhe chamar de amigos. Vocês são meus amigos. Falta a nós entronizar no coração que ele nos ama tanto, e no coração do Pai já está tudo preparado para a nossa glorificação, que ele quer manter esse relacionamento próximo comigo e com você. Próximo de parentela, de amizade e irmandade. Amém, povo santo? Tenha ousadia. Talvez você não deva pregar isso abertamente. Ó, Jesus é o meu irmão. Aparecer arrogância, né? Mas é, irmão. Amém? Mas você pode dizer para você: Jesus é meu irmão. Ele me ama. Ele se preocupa comigo. Ele vê minhas fraquezas. Ele me socorre. Ele está junto a mim. Nunca estou sozinho. Amém, povo santo? Vamos entender a palavra nessa noite. Que diferença faz tomar a Santa Ceia com esse entendimento? Faz muita. Porque você pode amá-lo de uma maneira mais intensa, quanto mais você se aproxima dele. Ame a Jesus de maneira mais intensa. Amém? Às vezes a reverência pode se tornar medo. Tem gente que não se aproxima em oração a Deus, que tem medo de falar com Deus. Medo. Medo afasta. Reverência é outra coisa. Eu nunca perco de vista que Ele é meu Senhor, mas eu quero estar junto a Ele. Olha a perspectiva de Maria, irmã de Marta, irmã de Lázaro. Maria se quedava aos pés de Jesus para ouvir falar. Maria foi considerada amiga de Jesus. Olha para Maria, na boca do túmulo. Primeiro ser humano que viu Jesus ressurreto foi Maria, uma mulher. Não foi Pedro, não foi Tiago, João, foi Maria. E Jesus está ali junto com ela. Amém, povo santo? O Senhor quer essa proximidade de nós. Amém? Vamos ficar de pé nessa hora, igreja. Glória a Deus. Eu creio que você já entendeu. E a base bíblica foi dada. Ele é o primogênito dentre muitos irmãos. Pode procurar na sua Bíblia. Pastor, eu vou achar um texto que diz que Jesus é meu pai. Eu acho que ele é meu pai. Vai lá, procura. Pode procurar, começar hoje. Aí eu achei lá atrás. Ele é Deus forte, Pai da eternidade. Pai da eternidade é outros 500. Ele não está falando que é seu pai. Ele promove a eternidade. É esse o sentido de Pai da eternidade. Você não vai achar versículo que diga que o Filho de Deus é seu pai. Mas você vai achar versículos que diga que ele é teu irmão. Amém, povo santo? Recebe isso em nome de Jesus. E vamos apresentar a Ele, aproveitar essa porta aberta para nós, dessa irmandade, com toda a reverência,
Amém? Com toda a reverência que o nosso rei merece, mas com um coração muito alegre de ser chamado irmão de Jesus. Fica todo orgulhoso, pode ficar orgulhoso, porque é verdade. Eu estou orgulhoso disso. Estou todo feliz. O Senhor me considera seu irmão. Amém? Mas ao mesmo tempo temos que ter temor, né? Para não ultrapassarmos a barreira da irreverência. O apóstolo Paulo recomendou à igreja dos Coríntios que quando tomasse o pão e comesse, tomasse o cálice e bebesse, antes fizesse uma autoanálise, examine-se, pois, o homem a si mesmo, para depois comer e beber, por causa dos nossos erros, pecados. Amém? Então nós vamos fazer esse segundinho, alguns minutinhos de análise introspectiva. Cada um olha para dentro de si. Pecados que cometeu, ações que cometeu que não agradou o Senhor durante a semana, pensamentos maus, às vezes temos pensamentos até vingativos, pensamentos maus contra pessoas que nos fizeram mal, falta de perdão. Você tem alguns minutos para analisar se tem algum sentimento ruim no seu coração. E a palavra de Deus diz: confessar os nossos pecados. Ele é fiel e justo para perdoar nossos pecados. E o sangue de Jesus nos purifica a consciência do pecado. Vamos aproveitar desse acesso maravilhoso e vamos nos limpar nesta noite. E tomar o pão e comer, e tomar o cálice e beber limpos. Limpos de alma, de consciência. Porque o Senhor prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em seu nome, Ele está presente. Ele sonda e conhece cada coração. Ele passeia no meio das 7 igrejas, de todas as igrejas que são pelo seu nome. Ele tem esse poder. Está lá com nossos irmãos de São Paulo, está lá com nossos irmãos na China, está lá com nossos irmãos na Europa, mas ao mesmo tempo está conosco aqui, irmãos. Você está na presença do Senhor. Amém? Coloque-se diante dele, confesse seus erros, peça perdão, e o perdão de Jesus é imediato, não tem tempo de carência, não vai demorar a resposta. Se arrependa, confessa e deixa, e o sangue dele te cobre a sua injustiça. Amém? Em nome de Jesus, coloque-se diante do Senhor. Se não for o Senhor conosco, se o Senhor não conhecesse a nossa fraqueza, a nossa estrutura humana, nós estaremos perdidos. Mas glórias a Deus, glórias a Deus Pai, por Ti, nosso amado Salvador, porque o Senhor desceu do céu, assumiu carne e sangue, e passou por toda sorte de tentações, para se compadecer de nós, teus irmãos. Eis aqui a minha vida, a vida dos meus irmãos aqui presentes, Senhor. E nós estamos pedindo, Senhor, perdoa todos os nossos pecados, cobre nossas deficiências, nossas mazelas, nossos erros, vícios, Senhor, comportamentos errôneos, pensamentos maus, palavras, ações que não te condizem com os santos, e nos aproxima mais uma vez de Ti, Senhor. Nos abraça, nos afaga, nos envolve. Ó Senhor, nós queremos sair daqui completamente cônscios de que o Senhor nos acolheu mais uma vez, de que nessa Santa Ceia fomos aproximados novamente no só corpo, nesse corpo espiritual do Senhor, todos unidos, Senhor, todos unidos. Muito obrigado por essa hora bendita, muito obrigado por esse meio maravilhoso de confirmarmos a nossa fé através da Santa Ceia. Obrigado pelos meus irmãos aqui presentes, obrigado pelos que vão participar do pão e do cálice, obrigado porque eu vou participar do pão e do cálice. Obrigado por esse privilégio maravilhoso. Obrigado, Senhor, pelo Teu amor, porque sairemos daqui muito felizes, Senhor, sabendo que Tu nos ama demais. Todas as provas, tentações, lutas que havemos de enfrentar nessa semana, enfrentaremos com a consciência que o Senhor é conosco, que o Teu olhar está nos acompanhando.
para onde quer que nós formos nessa terra, qualquer que seja a provação que passemos, teus olhos repousam sobre nós. Louvado seja o teu nome, Jesus. Te amo, Rei. Eu te amo. Eu te adoro. Eu te reverencio diante dos meus irmãos nessa casa, diante dos anjos do Senhor, diante de principados e potestades, diante do inimigo das nossas almas. Eu declaro: eu sou teu, Jesus. Eu sou teu e tu és meu. Aleluia. Muito obrigado por essa hora. Obrigado, meu Rei. Em nome do Senhor, queremos tomar o pão e comer, tomar o cálice e beber. Amém, povo santo?